Bem, caros alunos da automação, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a comunicação aqui do CodeSys com o Factory.io. CodeSys é onde nós vamos fazer o programa e simular do CLP. Então, eu vou escolher aqui no CodeSys uma cena aqui, cena 2, que é a cena que eu passei para vocês como trabalho, enfim. Para quem não sabe, aqui na engrenagem em cima eu consigo ver o nome dos atuadores, motor esteira, cilindro e tudo mais, e do ladinho dele eu consigo ver os sensores que eu tenho. Então, eu vou aqui em Drivers, eu vou até colocar aqui em None, para não ter nada aqui no meio, e aqui do lado esquerdo nós temos os sensores da nossa cena, que serão as entradas do CLP, e do lado direito as saídas. Tudo que é verdinho é digital, ou booleano, que é tudo aquilo que só tem dois estados, ou ligado ou desligado, e tudo que é azul é analógico. Beleza, vamos deixar aqui aberto. Aqui no CodeSys nós vamos criar um novo projeto, New Project. Aqui marcar Standard Project, dar um nome para ele, Projeto Factory.io. Aqui eu escolho a linguagem de programação, vamos manter aqui o Ladder. Ele vai abrir o menu aqui do lado esquerdo para a gente. Aqui em PLC PRG é onde fica a programação. Na parte de baixo a gente monta o ladder, na parte de cima a gente cria as variáveis. Então nós vamos começar aqui pelas variáveis. Eu aconselho vocês a começar sempre colocando todas as variáveis aqui. Vai facilitar para a gente, depois eu vou mostrar o porquê. Então eu vou até deixar ele mais ou menos aqui aberto para que eu consiga ver por trás o Factory.io. Então eu vou pegar todas as variáveis que eu tenho aqui no Factory.io, vamos fazer hoje só com as digitais, com as booleanas, e vou declarar aqui dentro. Muito simples. Dentro do bloco var em var, a declaração de variável funciona com o nome que você dá, dois pontos e o tipo, ponto e vírgula. É assim que se declara variáveis aqui. Então eu vou pegar todas as variáveis. Para facilitar, como o Factory.io ele vai organizar elas em ordem alfabética, para não ficar muito confuso, eu vou colocar as variáveis de entrada, para que elas apareçam primeiro, eu vou começar as variáveis de entrada com um underline. É uma dica, não é obrigatório, mas isso vai fazer com que aqui no Factory.io elas apareçam primeiro e as saídas depois. Então, é só uma dica aí para facilitar. Então eu vou pegar lá, eu não vou colocar todas, eu vou colocar só algumas, para a gente ver o que vai acontecer depois. Se eu não colocar todas, o que eu tenho que fazer? A dica que eu dou é coloque todas. Mas se eu não colocar, eu vou mostrar para vocês o que acontece e como corrigir. Então eu vou pular o botão de emergência, eu vou direto ao botão Start, dois pontos bool, ponto e vírgula. Pronto, está declarada a variável. A outra é botão Stop, dois pontos bool. O nome aqui não precisa ser o mesmo do Factory.io, mas é bom que seja parecido para que você mesmo possa reconhecer depois. Então, botão Stop, depois aqui esses Factory.io a gente não usa, seletor 0, seletor 1, então vou colocar aqui cell 0, bool. Para facilitar eu posso copiar essa parte aqui do bool, dois pontos bool, e ir colando depois. Então, seletor 1, Ctrl V, fica mais fácil assim. Sensor cilindro avançado, eu vou colocar underline, sensor sil avancado. Não é bom colocar nomes muito grandes, depois vocês vão entender por quê. Depois, sensor cilindro recuado, maravilha. Depois, sensor difusão inferior e superior. Então, vou simplesmente colocar aqui sensor difusão sem diff inferior, sem difusão superior. As entradas, agora eu vou colocar as saídas do mesmo jeito. Bem, tudo aqui mesmo misturado. Só que as saídas eu não vou colocar o underline. Eu posso escrever o nome normalmente. Então, vou colocar aqui cilindro. Depois, esse emitter e esse remover, a gente não vai colocar porque eles são, o emitter é aquele elemento, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele verdinho que emite as caixas e o remover é o vermelhinho que remove as caixas. Então eu posso através do CLP controlar quando que ele vai emitir e quando que ele vai remover as caixas. Então eu poderia colocar esses carinhas lá no CLP e mandar um sinal sempre que eu quiser que ele emitisse uma caixa.
ou sempre que eu quiser que ele removesse. É possível fazer isso, mas a gente não vai fazer, pelo menos por enquanto. Os azulzinhos são analógicos, a gente não vai trabalhar por enquanto. Eu vou direto aqui para a lâmpada Start, também booleana, digital, motor esteira, também booleana, digital. Então tá aqui as nossas entradas, as nossas saídas. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Se você quiser pode até colocar um comentário aqui, entradas, para deixar mais organizado, né? Sempre é bom. Enfim, coloquei as minhas variáveis aqui. Eu não coloquei aquela do botão de emergência de propósito, depois a gente coloca ela. E eu vou começar aqui a programação do Ladder. Então eu vou fazer um programinha bem simples, pessoal, só para a gente ver como que é a comunicação. Então eu vou colocar aqui o normal aberto do botão Start. Então eu posso vir aqui, clicar nos 3 pontinhos e achar o botão Start aqui, dar 2 cliques, ele já vem para cá. Eu poderia também digitar um nome. Venho aqui, vou colocar para ele setar o motor da esteira. Então aqui eu vou colocar o motor da esteira. Pronto, botão Start seta o motor da esteira. Bom, eu vou fazer aqui, ligar a lâmpada do Start também. Então venho aqui, clico mais uma vez no Set e vou digitar aqui lamp underline start e vai ligar os dois. Eu vou fazer um programinha bem simples só para a gente ver o que acontece. Então aqui vai ligar o motor e a lâmpada. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou criar uma configuração de símbolos, que é o que vai fazer com que essas variáveis conversem lá com o Factory.io. Então venho aqui em Application, botão direito, adicionar objeto, Symbol Configuration. Venho em ADD, e aqui ele pede para eu compilar, dar um build no meu projeto, dou um build. Eu observo aqui embaixo, olha só, nenhum erro. Se tiver algum erro, eu volto na programação e vejo o que está errado. Pode ser que o erro esteja até no nome das variáveis, prestem atenção. Nome de variável não pode ter espaço, não pode ter caracteres simbólicos e tudo mais. Aqui no Symbol Configuration eu vou marcar quais as variáveis que eu quero que se comuniquem com um outro dispositivo, no caso com o Factory.io. Eu quero todas, então eu venho aqui e marco simplesmente aqui todas. Posso fechar. E uma vez que está tudo certo, eu venho aqui no Build, dou um Build, ele vai compilar. Compilou, conseguiu compilar, nenhum erro, maravilha. Para conectar com o CLP, eu vou ter que iniciar o simulador. Então, venho no menu Iniciar, digito Code Sys, Ctrl, e esse Ctrl Win aqui é o simulador. Eu entro nele, ele vai aparecer aqui embaixo, na barra de tarefas de vocês. Se não aparecer, vem na setinha, ele aparece aqui. Geralmente ele vem todo cinzinha, eu venho com o botão direito, coloco o Start PLC, ele vai ficar, dou um OK, ele vai ficar todo colorido, todo carnavalesco, todo alegre, quer dizer que o CLP está simulando já. Ou melhor, o simulador foi startado. Eu vou conectar então, login, dou um sim, veja só que ficou verdinho, verdinho, ele já se comunicou, belezinha. Login de novo, se ficar verdinho aqui, é porque ele fez o login. E eu vou colocar agora ele online. Vou dar um start e ele já está simulando. Poderia até simular por aqui mesmo. Mas vamos lá para o Factory.io. Então eu vou abrir aqui o OPC Configuration. O OPC é o protocolo que vai fazer a comunicação do CodeSys com o Factory.io. Eu simplesmente vou vir aqui o update rate. Eu vou colocar 10 ou 20 milissegundos. Por padrão acho que ele vem com 200. Simplesmente isso, o resto já vem praticamente automático. Dou um save aqui para salvar. Posso deixar ele aberto aqui. Venho aqui no Factory.io. Vou escolher como driver justamente o OPC que a gente acabou de configurar. Venho aqui em Configuration. Ele vai procurar os servidores OPCs que estão disponíveis. A gente vai escolher o CodeSys, que ele já vai saber que é daqui que ele vai puxar os dados. Venho em Browse Itens, clico aqui. E quando eu voltar, olha que bacana. Aqui no nosso CLP eu já tenho todas aquelas variáveis que nós criamos lá no CodeSys. E vejam que ele organiza em ordem alfabética. Por isso que eu pedi para colocar o underline antes das entradas, que é para as entradas aparecerem em cima e as saídas embaixo. Só por questões de organização mesmo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o botão de Start. Onde que ele vai? Ele vai vir aqui no botão de Start. É uma entrada que vem aqui. O botão de Start. Vamos pegar aqui o cilindro. Coloco aqui como saída justamente no cilindro. E a lâmpada de Start também. Então ficou fácil. Ficou só ligar as coisas aqui. Beleza? Na programação, nosso botão de Start vai simplesmente ligar
a lâmpada e o motor. Então não está usando mais nada. Se eu quiser já colocar tudo aqui, eu posso já também. Mas, enfim. Saio, dou play. E quando eu apertar aqui o botão de Start, olha lá, ligou a esteira e acionou a lâmpada do Start. Maravilha. Lembrando que se eu der o Stop aqui no Factory I/O, o meu programa de CLP não está parado, tá? Ele continua ligando, por isso que se eu der o play aqui de novo, tudo volta a funcionar. Se eu quiser que recomece do zero, eu tenho que fazer o download novamente aqui no CLP. Então vamos lá. Para a gente finalizar então, eu vou criar uma outra variável aqui. Vou fazer o logout, que é desconectar. E vamos supor que eu esqueci de criar uma variável. Deixa eu abrir aqui os drivers. Esqueci do botão de emergência. Então, eu vou criar aqui o botão de emergência. E olha só o que vai acontecer. Underline BT emergência do tipo booleano. O que vai acontecer? Como eu criei essa variável depois que eu fiz o symbol configuration, ela não vai vir aqui direto. Então se eu der um build aqui, a hora que eu venho no symbol configuration, veja que ele já está marcado de forma diferente, porque apareceu uma variável nova. Então eu tenho que vir aqui e marcar ela, senão ela não vai aparecer no Factory I/O. Então por isso que é importante você logo de cara já colocar todas as variáveis, para não precisar ter que vir no symbol configuration e toda hora acrescentando as variáveis. E vai ter um outro probleminha que vai acontecer mais na frente. Marquei aqui o botão de emergência, posso sair, venho aqui e compilo novamente. Online login, login com download, para ele fazer o download do novo programa. Fez o download, deu 0 erros, vou aqui debug e dou start. E agora ele já está simulando. Veja o que vai acontecer. Ele deu aqui problema, tá vendo? Deu problema aqui. Por quê? Porque eu mudei lá a configuração, né? Na verdade ele até voltou aqui, mas não apareceu o botão de emergência. O que eu tenho que fazer para aparecer o botão de emergência? Eu tenho que vir aqui na configuração e mandar ele dar um browse itens novamente. Quando eu faço isso e volto, aí sim o botão de emergência aparece. Só que veja que aquelas ligações que eu fiz do cilindro, dos botões, ela sumiu. Então, eu tenho que fazer tudo de novo. Por isso que é importante você colocar todas as variáveis de uma vez logo de cara, porque senão você perde as ligações que você fez aqui. Maravilha? Mas, feito isso então, eu vou fazer as ligações aqui do que eu preciso. Vou dar Start. Volto aqui, dou o Play, dou Start e está funcionando lindamente. Vou fazer um programinha básico aqui. Toda vez que o sensor superior detectar a caixa, ele expulsa. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar um logout, desconectar. E vamos lá, vamos criar aqui uma nova linha. Toda vez que a caixa sair do sensor de cima, ele expulsa. Então, eu vou usar um contato de transição tipo N. Então, a gente acha esses contatos de transição, a gente encontra eles colocando aqui o normal, no caso aqui normal aberto, e aí eu clico aqui no normal aberto e aqui aparece P e N. Eu clico uma vez ele vira P, eu clico de novo ele vira N. Então ele é um contato de transição negativa de quem? Do cilindro, do sensor de fusão superior, que é o sensor de cima. Então toda vez que a caixa sair desse sensor aqui de cima, ele vai ligar o cilindro, vai dar um set no cilindro, vou colocar aqui, cilindro, e toda vez que o cilindro avançar, eu sei que eu tenho aqui um sensor cilindro avançado, então ele vai avançar, a hora que ele bater lá na frente ele já volta, então eu já vou criar uma linha aqui, toda vez que o sensor cilindro avançado, o sensor detectar que o cilindro avançou, ele já reseta e recua o próprio cilindro. Legal. Então, como eu não mudei as variáveis, eu não preciso mexer no symbol configuration. Então eu dou um build, online login, login com download, fez o download sem erros, debug start. Venho aqui, obviamente que como eu coloquei mais elementos, eu vou ter que colocá-los aqui também. Ele está vermelhinho assim porque ele ainda não detectou que eu dei o start. Agora ele detectou, ficou normal. Então, um sensor de fusão superior eu vou ter que usar. Vejam que se você colocar o nome da variável lá no codesys muito grande, ele corta aqui. Então, nomes pequenos são melhores.
Sensor de fusão superior, sensor cilindro avançado, está aqui. Cilindro, lâmpada, esteira, acho que está tudo aqui, né? Está conectado, vou dar um play, vou dar um start. Vamos ver se ele vai expulsar todas as caixas altas. Perfeito, pessoal, todas as caixas altas. Quando passam do cilindro superior, aciona... Desculpa, quando passa do cilindro, não. Quando passa do sensor superior, aciona o cilindro. As caixas menores, como não passam pelo sensor superior, acabam indo reto. E aqui eu vejo a programação funcionando em tempo real. O que está sendo ligado, o que não está sendo ligado. Maravilha, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E fiquem com Deus. Bom final de semana a todos.